Olá, eu sou Adriane Leonhard Vidal. Eu sou professora de patologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, para o curso de medicina. E hoje eu trago para vocês, dentro da Universidade da Melhor Idade, o tema Saúde do Homem. Hoje a nossa aula vai se basear em alguns desses tópicos, né? A gente vai ver a origem do Novembro Azul, um pouquinho sobre saúde do homem, o que que é a próstata aumentada, o que que é o câncer de próstata, os exames que são feitos para avaliar como é que a próstata está e se deve ou não rastrear para câncer de próstata. Por que que atualmente tem se falado tão mais da saúde do homem? Então, trago alguns dados para vocês. Até os 80 anos, os homens morrem mais do que as mulheres na maioria das causas de óbito. Independente do tipo de morte, os homens morrem mais. Quando os homens têm maior longevidade, mesmo assim, eles ainda vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres, mesmo que eles apresentem as mesmas doenças. Pensando nas doenças crônicas não transmissíveis, nas DCNTs, 40 a 50% de risco maior de óbito entre homens do que entre as mulheres, para as mesmas doenças, por exemplo, diabetes e hipertensão. E o risco é ainda maior entre aqueles que fazem o uso de forma prejudicial de álcool, né, o abuso do álcool, que tem uma dieta e um estilo de vida pouco saudáveis, então pouco consumo de vegetais, frutas e etc. Não faz atividade física, muito sedentário. Então, os homens, historicamente, têm menor qualidade de saúde do que as mulheres. Além disso, a gente sabe que boa parte dessa estatística aqui deriva do fato de que os homens não procuram atendimento médico na mesma intensidade que as mulheres procuram. Por conta disso, lá em 2003, na Austrália, um grupo de amigos resolveu fazer uma ação para chamar a atenção para a saúde do homem. E nesse momento, eles resolveram todos deixar o bigode crescer e, consequentemente, marcar esse momento como, ó, presta atenção, homem também precisa se cuidar. E em 2004 surgiu a Movember Foundation. Então, Movember de mustache, que é bigode em inglês, o símbolo do Novembro Azul. E em seguida, essa ação pensada nesse primeiro momento em trabalhar a prevenção do câncer de próstata se expandiu pelo mundo. Ela chegou no Brasil em mais ou menos 2008 e pouco tempo depois, em 2009, surgiu a PNAIS, ou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que tem ações voltadas não só para o câncer de próstata, mas para outras doenças. Pouco tempo depois, em 2011, foi oficializado o Novembro Azul no Brasil, né, interpretado pelo Ministério da Saúde como um membro, com um mês com uma cor específica para trabalhar essa saúde do homem. E hoje, em 2025, a gente tem Novembro Azul não mais só sobre câncer de próstata, mas o que a gente chama de saúde integral. O que é essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Ela é um conjunto de ações do governo, né, do SUS, pensando na saúde completa do homem. Então, primeira coisa, o que a gente chama de acesso e acolhimento, que é fazer ações, tentar encontrar o homem, pegar o homem para ele procurar atendimento médico, muitas vezes em ambientes um pouco não tradicionais. O homem não costuma ir lá no posto de saúde, então vamos onde os homens estão, por exemplo, assim, em eventos esportivos. E aqui a gente está pensando saúde do homem de todas as idades, né? Então, no tópico 2, a gente tem a saúde sexual, o que inclui prevenção de doenças, né, de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, para qualquer idade, todas as pessoas que fazem sexo, e também saúde reprodutiva, em auxiliar o homem em ter filhos conforme é a vontade dele, auxiliar no planejamento familiar e tudo mais. Também entra um tópico de paternidade e cuidado, que é fazer com que o homem e a sua esposa, sua namorada, quando forem ter filhos, que ele participe desde a gestação e principalmente dos cuidados do recém-nascido dessa criança, criem vínculos. Existe também a vertente de prevenção de violências e acidentes. A gente infelizmente sabe que, por exemplo, o número de suicídios entre homens é muito maior do que entre mulheres. As violências entre os homens, os abusos.
Então, esse é outro tópico, mas o que nos interessa são as ações voltadas para as doenças prevalentes na população masculina. Não exclusivas, mas algumas, né, mais voltadas para o homem, mas também, por exemplo, hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que essa política nacional ela está voltada para a saúde integral de todas as idades, de todas as faixas etárias. Quando a gente está avaliando a próstata, ela é um órgão que fica abaixo da bexiga urinária, então essa imagem aqui é como se fosse, a gente está vendo a pessoa de lado, a gente cortou ela bem ao centro e estamos olhando a parte direita dessa pessoa pelo lado de dentro, né? A gente está vendo aqui a bexiga urinária. Nessa região a gente tem todo o pênis, a parte que fica dentro do corpo, a parte que a gente vê externamente do pênis, a bolsa escrotal com os testículos. Então a próstata é esse órgão que está sendo apontado aqui. Ela é um órgão que normalmente tem de 15 a 20 gramas, um tamanho pequeno, né? 4 de base, que é essa parte mais larga, no sentido vertical uns 3 centímetros, e aqui a região do ápice, a pontinha, tem uns 2 centímetros. Qual que é o papel da próstata? Então, ela integra o sistema reprodutor masculino. Ela produz uma secreção, que a gente chama de líquido prostático, que tem uma importância para fazer a motilidade dos espermatozoides quando o homem ejacula, faz com que o sêmen, primeiro ele vai coagular, né, vai fazer uma gota espessa, vamos dizer assim, e depois ele se liquefaz lá dentro da vagina da mulher, para que esse espermatozoide saia e entre no útero da mulher para fertilizar essa mulher, além de trazer alcalinidade também para o sêmen, porque o pH da vagina é muito ácido. Então, o líquido prostático está preparando esse sêmen para que ele resista a esse ambiente da vagina, né? Para que os espermatozoides que estão nesse sêmen se tornem aptos a fertilizar essa mulher. E corresponde a mais ou menos 20 a 40% do volume do sêmen. Onde que reside o problema? Então, a primeira doença mais comum é chamada de hiperplasia prostática benigna. O termo hiperplasia quer dizer multiplicar muitas células, crescer em muitas células. Então, a próstata, que tem aquele tamanho de 15 a 20 gramas, numa situação de hiperplasia, ela vai aumentar de tamanho em todos os seus sentidos, e isso pode levar ela a ficar 3 a 4 vezes maior. O termo mais comum é hiperplasia prostática benigna. Só que esse termo não é muito adequado, porque a gente pensa, esse quadro que acontece na próstata é um processo patológico. Ele é esperado do envelhecimento, mas ainda assim ele não é fisiológico. O que é uma hiperplasia fisiológica? Quando a mama, por exemplo, cresce em resposta aos hormônios do ciclo ovariano da mulher para preparar a mama para uma gestação. Isso é uma hiperplasia, uma multiplicação de células fisiológica esperada. Na próstata não é esperada e causa prejuízo, né? Mas, de qualquer forma, uma outra confusão é que a gente fala assim, as neoplasias, os cânceres, são neoplasias malignas. E a hiperplasia prostática benigna não é uma lesão pré-maligna. Para o homem desenvolver câncer de próstata lá no futuro, ele não necessariamente precisa ter hiperplasia prostática, tá? Então, não é porque tem hiperplasia prostática, tem próstata aumentada, que vai ter câncer de próstata. São duas coisas independentes, tá? O melhor termo médico para a hiperplasia prostática é hiperplasia nodular prostática. Qual que é o problema dela? É que é o combo, você envelhece, você tem hiperplasia prostática. Quando a gente está, os homens, né, estão perto dos 40 anos, 20% dos homens já tem algum grau de hiperplasia na próstata, né? Aos 60, mais de 70% dos homens têm essa condição. E acima dos 80, mais de 90% dos homens têm. A questão é ter hiperplasia versus ter sintomas. Então, entre os sintomas considerados de moderados a grave, 1/3 dos homens serão afetados. O que é esses sintomas? A gente, em conjunto, né, tem um termo popular que é prostatismo. É aquela história de ir ao banheiro e ter dificuldade para começar a fazer xixi e a parar o xixi. Você quer cortar o xixi e não consegue.
Outro evento que acontece é o aumento da frequência urinária. Ia no banheiro a cada 3, 4 horas, começa a ir a cada 2, a cada 1 hora. Esse evento de aumentar a frequência urinária também leva ao aumento de micções durante a noite. Quando jovem, não levantava nenhuma vez para ir ao banheiro, aí começa a perceber que está indo uma vez, duas, até o ponto de levantar às vezes de hora em hora para ir no banheiro fazer xixi. Pode ter desconforto para urinar, a disúria, que acontece porque muitas vezes passa a se reter urina na bexiga urinária. E isso também leva a um maior risco de infecções de trato urinário por retenção na bexiga, por retenção de xixi lá dentro. Quando a gente vai ao banheiro, a gente deveria esvaziar 100% a bexiga. E nesse caso isso não acontece. Isso porque a bexiga, como começa a ser difícil, então a gente tem a próstata aqui embaixo da bexiga e esse caninho que está aqui, essa passagem, é a uretra. Olha como está a uretra numa situação de hiperplasia prostática. Então, como ela cresce, ela acaba obstruindo a uretra e o xixi não sai de forma adequada e causa todos esses sintomas. No final das contas, pode chegar a fazer a bexiga urinária de tanta força que ela faz toda vez que vai urinar, porque ela faz uma contração, ela vai desenvolvendo músculo e, consequentemente, acaba ficando muito grande. Só que isso não é benéfico para a bexiga urinária, diferente da gente criar músculo indo na academia, né? Como que se trata essa próstata aumentada, essa hiperplasia prostática? Pode ser usados medicamentos que fazem o relaxamento do músculo liso, então a próstata é constituída de um monte de células, células que produzem o líquido prostático, né? Células exócrinas, células glandulares, e um conjunto de células fibromusculares. Esse tecido fibromuscular é o que mais aumenta, que é o que a gente chama de estroma. E aí, quando você fornece, por exemplo, a tanzolosina, que é o nome comercial Flomax, esse músculo liso que está fazendo força, porque está tudo apertado, dá uma relaxada e, consequentemente, o fluxo urinário pode melhorar. Tem também os fármacos para bloqueio da produção de dihidrotestosterona, neste caso, que é o DHT, que é os inibidores da 5-alfa-redutase, a finasterida e a edutasterida, né? Nesses casos aqui, você está favorecendo com que a próstata não aumente mais. A próstata faz hiperplasia porque os hormônios próprios do homem, os hormônios sexuais masculinos, estão sempre estimulando as células a se multiplicarem. Então você corta um pouco desse estímulo para a próstata e elas proliferam menos, cresce menos a próstata. Mas o padrão ouro é cirúrgico, significa abrir a uretra, seja por uma ressecção transuretral, então entra pela uretra, pelo pênis, até a área da uretra prostática, aquela que está no meio da próstata, e escava, né? Abre lá dentro, ou pode usar outras variações, que é o uso de laser, micro-ondas, radiofrequência, ultrassom de alta intensidade. Qual vai ser o tratamento? É o médico quem vai determinar, de acordo com a situação e principalmente de acordo com a condição, com a quantidade de sintomas que o paciente apresenta. Tem muitos pacientes que não têm necessidade de fazer uso de nenhum desses itens, porque não apresenta real incômodo com aqueles sintomas do prostatismo que eu comentei. E aí a gente tem outra doença, outra entidade, que é o câncer de próstata. Existem vários tipos, mas o mais frequente ganha o nome de adenocarcinoma prostático, né? Então, aqui é uma neoplasia maligna, é um câncer. Ele é o tumor mais frequente em homens. De acordo com o INCA, 30% das neoplasias são câncer de próstata. E isso só perde para câncer de pele. E é a segunda causa de óbito, só perde para pulmão. Então, a gente tem observado aumento da frequência do câncer de próstata, mas não é porque as condições mudaram muito e tal, mas é porque a população está envelhecendo mais e tem mais longevidade, vive mais tempo, né? Por causa das melhoras do sistema de saúde. Então, essa é uma doença esperada ao longo do envelhecimento. O fator de risco principal para ela é a idade. 70% dos casos de câncer de próstata estão entre os 70 e 80 anos. Não significa que homens de 40 não terão câncer de próstata. Pode ter, mas geralmente aí foge do padrão. Né? O padrão normal é no envelhecimento. Existe um grande fator de risco que é a exposição dietética. Então, existe já comprovado que populações que fazem o consumo da dieta que a gente chama ocidental, com muita carne, a gente, infelizmente, brasileiro, comendo muito churrasco,
essa forma de produzir os alimentos, de preparar os alimentos, gera determinados componentes que favorecem as alterações genéticas que vão gerar o câncer de próstata. Por isso a gente falou lá, dieta equilibrada, balanceada é a melhor coisa que tem. Os androgênios são fator de risco. Ter hormônio sexual masculino já é o que vai favorecer lá na frente essas células proliferarem de forma inadequada e gerar esse câncer. E existem algumas alterações genéticas conhecidas que a pessoa já tem, já herdada, né? Que é as mutações no gene MYC e no gene BRCA. Então, essas aí são pessoas que estariam em risco maior. Mas, se vocês bem observarem, os fatores de risco para o câncer de próstata é viver e envelhecer. Alguns dados, né? No Brasil, vejam que próstata está em primeiro lugar, enquanto para as mulheres está a mama feminina, e depois os dois têm cólon e reto no número de casos, né? Que é uma estimativa para 2023, que é a última que foi publicada. Para a mortalidade, próstata se esperava em 2023 16.300 óbitos no Brasil, o que corresponderia a 13,5% dos óbitos por todos os cânceres. E mama, só para comparar, 18.139 casos, ou 16% dos óbitos por câncer entre mulheres. Pensando em novos casos, isso aqui era a estimativa para 2023. O mapa tem cores diferentes de acordo com esse índice aqui, né? Com essa intensidade. Então, parando para olhar Mato Grosso do Sul, a gente tinha uma taxa estimada de 58,71 casos novos a cada 100 mil pessoas, o que daria em 2023 uma expectativa de 1.230 casos de câncer de próstata diagnosticados no Mato Grosso do Sul. Para ter uma noção, no Brasil, 71.700, numa taxa de 55,49, que é bem semelhante, assim, analisando o Brasil como um todo. Como que trata câncer de próstata? Então, quando se identifica que tem um nódulo, que tem um problema lá na próstata e faz a biópsia e tudo mais e vê que é câncer, ele vai receber um ranking. De acordo com as características genéticas que ele tem, com a aparência que ele tem, a idade do paciente, vários fatores vão dizer se esse câncer que ainda está só na próstata, localizado na próstata, é um câncer de muito baixo risco ou de baixo risco. Se for esse caso, faz vigilância ativa, remove a próstata ou faz radioterapia ou braquiterapia, que é colocar como se fosse um grãozinho de arroz que emite radiação dentro do tumor e fazer o tumor morrer de dentro para fora. Cânceres de risco intermediário, entenda risco aqui, evolução ruim, evolução para metástase, evolução para óbito, tá? Vigilância ativa em alguns casos, a remoção da próstata e a radioterapia. E alto risco, já a radioterapia com um agonista de hormônio, de receptor de hormônio, tá? Para o LH, que é o que favorece o crescimento do câncer. A remoção da próstata e também a remoção de linfonodos, de ínguas, de região que está ali perto da próstata. Aí, vocês repararam que eu falei vigilância ativa? Isso é uma das coisas que às vezes mais apavora as pessoas. Falam assim, como assim vigilância ativa? É realmente não interferir. É realmente só acompanhar este paciente. Como assim? Tem câncer, não vai remover a próstata direto? Não. Porque eu tenho que avaliar como profissional de saúde qual é a consequência dessa intervenção cirúrgica. Qual é o risco cirúrgico de fazer a cirurgia? Qual é a qualidade de vida dessa pessoa depois que eu remover a próstata? Porque ela tem efeitos colaterais. A principal é a incontinência urinária, não conseguir mais segurar o xixi, e também a impotência sexual, não tem mais ereção, né? São duas consequências de remover a próstata. Então, se o câncer, primeiro, ele é um câncer de pessoas mais idosas e eu vou piorar a qualidade de vida dela, eu prefiro muitas vezes só observar. E a pessoa vai lá na frente, às vezes, morrer de outra coisa, vai morrer de infarto, de AVC, de acidente de trânsito, que seja, e não do câncer de próstata, tá? Não vai ter consequências do câncer de próstata. Então, para essas pessoas que se enquadram com a possibilidade de vigilância ativa, que é o câncer de muito baixo risco, ou a pessoa que tem baixa expectativa de vida, tipo, diagnosticar um câncer numa pessoa de 95 anos. Vai dosar PSA de tempos em tempos, fazer o exame de toque retal, fazer a biópsia e sempre ficar reavaliando essa pessoa. Então, se percebe que tem piora, vai antecipar tudo, não fica esperando 6 meses, 12 meses, né? E existem alguns critérios que falam assim, ó,
teve mudança do perfil, então agora a gente precisa intervir. Então, eu falei de dois problemas: hiperplasia prostática e o câncer de próstata. São problemas diferentes e acontecem em lugares diferentes. Veja aqui: 75% dos cânceres estariam. Pensa que a próstata, assim, ó, você está vendo ela de frente, o câncer de próstata acontece nessa região de trás, versus a região da hiperplasia prostática, que é uma região mais anterior, que é essa zona transicional aqui, essa área que está em laranja ou essa área aqui, ó, azulzinha. Então, são locais diferentes e são sintomas diferentes. Aquela história de mudar o perfil de fazer xixi é da hiperplasia, porque vejam que essa zona de transição está abraçada onde há a uretra, onde passa o xixi. Então, como ela cresce, ela obstrui ali. Já o câncer de próstata, 75%, ocorre nessa parte de trás, que não chega em contato com a uretra. Então, não faz sintomas de alterar fluxo urinário e etc. Pode ter outras alterações, tá? E aí a gente vai ter então alguns meios de avaliar a próstata de forma, às vezes, nem invasiva. Primeiro, o mais famoso, o antígeno prostático específico. Antígeno é uma proteína reagente de algum lugar. Então, essa é uma proteína que a próstata produz, que eu consigo dosar no sangue. Tira, coleta sangue do braço e manda para o laboratório para dosar esse PSA. O problema do PSA é que a gente fala que ele tem baixa sensibilidade e especificidade. Ele não detecta tão bem assim o câncer de próstata e ele não é específico para câncer de próstata. Tem outras situações em que ele aumenta. Por exemplo, ele tem uma flutuação quando o homem ejacula, ele tem aumento relativo à hiperplasia, ele pode ter alteração, principalmente nas prostatites, nas inflamações ou infecções também que podem ocorrer na próstata. É normal do envelhecimento ele aumentar, né? Porque aumentou a quantidade de células, aumenta também a produção, muitas vezes, do PSA. E existem até algumas influências de contato próximo, com atividades de contato próximo com a próstata. Por exemplo, andar a cavalo, andar de bicicleta por longos períodos, que isso poderia fazer o PSA alterar também. A princípio, o valor de referência é 2 nanogramas, 2,5. A gente entende que se for acima de 4, talvez já seja bom avaliar por outros exames por que que isso está elevado. E principalmente acima de 10, aí a gente fala que tem um valor preditivo positivo. A possibilidade de que isso tenha uma relação com um câncer é bem mais alto, né? Mas 20 a 40% dos cânceres têm valor de PSA menor do que 4. Então, será que a gente precisa fazer um rastreio para uma faixa menor? Mas daí, será que eu não vou diagnosticar excessivamente, fazer exames excessivamente nas pessoas? Então, algumas alternativas para o uso do PSA é fazer densidade de PSA, avaliar o volume da próstata e a quantidade de PSA produzido. A velocidade de PSA, acompanhar ao longo do tempo esse PSA, tanto que é uma das estratégias da vigilância ativa. O PSA por idade é o mais simples e o mais óbvio, que é conforme envelhece, conforme tem aquele evento provável de hiperplasia prostática, os valores de referência, os valores considerados normais, também são modificados. E o que é mais utilizado hoje pensando em câncer é o que a gente chama de PSA livre para PSA total, essa proporção entre as duas coisas. Quando o PSA é produzido, ele passa por um processamento dentro da próstata, cai na corrente sanguínea e é o que a gente dosa. Só que se não tem uma constituição de células adequada ali, normal, lá na próstata, ele não faz esse processamento e cai no sangue antes. E aí, se essa proporção, então, de PSA que está livre para o tanto de PSA circulante for menor do que 15%, existe um valor preditivo positivo, né? Um maior risco de que isso seja realmente derivado de uma neoplasia, de um câncer. E quando esse valor, essa proporção de PSA livre para PSA total, for maior que 25%, maior é a probabilidade que isso seja uma doença benigna, que esteja tudo certo, que é só porque essa pessoa tem uma próstata que está aumentando a produção do PSA e ponto. Aí temos o outro famigerado exame de toque retal, né? O pavor de muitos homens, um estigma sobre esse exame. Porque existe a necessidade de inserir o dedo pelo reto, né, no ânus, através do reto,
Porque vejam que anatomicamente é bem próximo. Então, de novo, a gente está vendo um corpo cortado ao meio, estamos vendo a metade direita pelo lado de dentro. Aqui eu tenho a bexiga urinária, aqui está a próstata, isso tudo aqui é a uretra dentro do pênis. Vejam que, inserindo o dedo pelo ânus, se atinge a próstata muito facilmente, se consegue apalpar a próstata. E aí o médico, de acordo com a sua experiência, né, durante a sua formação, ele sabe que a próstata normal tem a textura mais ou menos da ponta do nariz. Quer ser ainda molinho, mas firme. Então ele avalia, ele consegue ver tamanho, né, se está aumentado, se não está, essa textura, se ela apresenta irregularidades, se essa próstata está sensível e dolorida. E nesses casos é mais comum, quando isso acontece, de ter sensibilidade e dor, que seja uma prostatite, não que seja um câncer ou a hiperplasia prostática. Então, qual é a importância deste exame específico? Lembra que eu falei antes que 75% dos tumores da próstata estão na zona periférica? E isso aqui, essa região onde é possível apalpar, está na zona periférica. Mas 75% está aí. E os outros 25%? Não vai estar numa área detectável. Então, significa que mesmo que eu tenha um exame de toque normal, não significa que é ausente o câncer, porque ele pode estar em outras áreas que não é possível apalpar através do exame de toque retal. E aí, quando tem uma suspeita maior, por causa do PSA permanentemente elevado, por causa de um exame de toque retal alterado, é feita a biópsia por uma agulha. Então, novamente, é inserido pelo ânus ou pela zona do períneo uma agulha para pegar pedacinhos da próstata. Então, a biópsia transretal, ela é a que é mais feita, mais utilizada, em que se insere como se fosse um ultrassom, né, um equipamento que está visualizando a próstata, e a agulha que vai tirar vários fragmentos dessas regiões. A biópsia transperineal, ela é um pouco mais sistemática, ela usa como se fosse um aparelhinho que tem as marcas, né, onde vão ser inseridas as agulhas, e a pessoa, o homem fica na posição que as mulheres fazem, um exame preventivo, né, que é de banho de frango assado, com as pernas abertas e erguidas. A bolsa escrotal é erguida, o pênis é erguido, vejam que está erguido para cá, né? E por baixo da região da bolsa escrotal é inserida a agulha. Mesmo assim, é inserido um aparelho através do ânus para visualizar a próstata, e esse aparelhinho aqui então permite uma rede bem específica para que a amostragem seja bem certinha de diversas áreas. Vejam aqui que está demonstrando como se fosse uma próstata com uma área bem alterada. Ó. Toda essa área branca são áreas alteradas. E aí os fragmentos que forem removidos, vejam que tem fragmentos que vão vir normais. Em outros fragmentos eu vou ter a presença, então, de uma aparência de um câncer, né, que vai ser visualizado. O que se avalia na biópsia? Pode-se enxergar a hiperplasia nodular prostática, né? Aquele confirmar a próstata aumentada. Posso encontrar lesões pré-neoplásicas, que a gente chama de neoplasia intraepitelial precursora. Então, aqui é um câncer, só que extremamente localizado, ainda fechadinho. Ou já estarmos no estado de adenocarcinoma localizado. E aí, essa biópsia vai receber um chamado padrão de Gleason, que é a comparação, assim, a aparência normal da próstata é X. O quanto próximo dessa aparência normal está esse monte de fragmentos? Então, se faz um cálculo lá e fala qual é o score, e aí se sabe que quanto mais próxima, por mais que seja um câncer, quanto mais próxima da aparência normal, menos problemático, menos preocupante, eu acho que talvez seria o termo. Esse câncer é um pouquinho mais tranquilo, ainda assim é câncer, né? E conforme ele vai se distanciando e olha, não tem mais cara de próstata, já mudou totalmente de aparência. Aí a gente tem problemas um pouquinho maiores, né? Um risco maior. É aquela história que eu falei lá sobre um câncer de baixo risco, muito baixo risco, intermediário ou risco alto. Então, lembra que eu falei antes? Será que a gente deve mesmo rastrear para câncer de próstata? Isso aqui é o resultado de 1.000 homens com exame de PSA de até 3 nanogramas por ml, seria o corte, entre 55 e 69 anos, que foram acompanhados por 13 anos. Isso aqui é bem polêmico, tá? Mas o que acontece? Desses 1.000 homens, 720
teriam um PSA negativo. Dentro do valor, não ia se elevar ao longo desse tempo. 178 teriam esse aumento de PSA, essa alteração de PSA, mas não tem câncer, não tem nada e está tudo certo. 4 desses que não tem nada, né, mais 4 pessoas aqui nesse grupo, sofreriam com as consequências das intervenções feitas. Por exemplo, consequência, né, efeito colateral de fazer biópsia, que é sangramento e etc. Infecção da próstata, hospitalização e etc. Então, temos 4 pessoas que foram prejudicadas por rastrear sempre, tá? Aí a gente teria 102 homens desses 1.000 que vão ter câncer de próstata. 33 deles, destes 102, não morreriam pelo câncer de próstata, morreriam por outras coisas, tá? 5 desses homens, sim, né, vão morrer mesmo tendo feito o exame de PSA, vão morrer pelo câncer de próstata, e um homem, um desses 1.000, teria sido salvo por ter feito esse rastreamento sempre. Então, hoje, parando para pensar do ponto de vista de que você agindo pode causar mais dano do que ajudar, muitas vezes não tem se mais pensado em fazer isso. Entre 55 e 69 anos tem pouca vantagem. E principalmente rastrear acima dos 70, geralmente os riscos das intervenções podem superar os benefícios. Qual que é o problema maior? Desses que têm câncer, muitos vão fazer o tratamento e eles não iriam morrer do câncer de próstata, que é o que eu falei antes, e vão sofrer as consequências deste tratamento, seja o imediato do cirúrgico, seja a perda da urina, sempre, né? Não tem mais controle da urina, não consegue mais ter ereção, né? Então, assim, o real benefício é difícil de ponderar. E matematicamente falando, entre os homens que fizeram rastreio com o PSA, o risco de morrer de câncer de próstata é de 5 em 1.000 homens. E para aqueles que não fazem, que não foram rastreados, que não fazem o rastreamento, esse risco é de 6 em 1.000 de morrer de câncer de próstata. Então, o problema maior hoje que a gente enfrenta é se realmente vale a pena rastrear todas essas pessoas. Não só por uma questão de custos para o governo, para o SUS, mas principalmente dos efeitos colaterais que o homem pode sofrer, que está aqui nas complicações do tratamento e das intervenções, né? Voltamos para o Novembro Azul. Então, quando ele surgiu, ele foi voltado para essa conscientização sobre o câncer de próstata. Mas hoje ele é um mês da conscientização da saúde do homem. E também entra como mês da prevenção do diabetes. Então, aqui é saúde do homem, saúde mental, saúde física, pensar na pressão alta, pensar no diabetes, pensar em qualquer tipo de doença, na alimentação, na prática de exercício físico e tudo mais. Não é só mais sobre câncer de próstata. Então, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, nosso Ministério da Saúde, o nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA, não recomendam mais o rastreamento para pacientes que sejam assintomáticos e que não tenham histórico familiar de câncer de próstata, né? Ou seja, não tem indicação para homens sem sinais ou sintomas fiquem fazendo exames para detecção do câncer de próstata. Mas quando a gente avalia o posicionamento de outras entidades, né, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, que lida com a próstata, de Oncologia Clínica, que trata cânceres, e Radioterapia, que também trata cânceres, lá em novembro de 2023, eles chamam a atenção para o fato de que o câncer de próstata é completamente assintomático nos estágios iniciais e muitas vezes, quando é diagnosticado tardiamente, já tem metástase e o tratamento é mais complicado, né? E por isso eles sugerem a adoção de estratégias de disseminação da informação sobre os sinais de alerta e que é importante discutir individualmente o rastreamento. Então, você, homem, precisa ir ao médico ao menos uma vez para conversar sobre isso. Ele vai avaliar o seu histórico familiar, sua presença de sinais e sintomas, sua presença de fatores de risco e vai determinar se ele acha adequado que você faça, por exemplo, o controle com o PSA a cada 6 meses ou um ano. A maioria dos homens, isso não é genérico, não é todo homem que precisa fazer. O exame de toque retal, da mesma forma, ele não precisa ser feito sempre, o tempo inteiro.
Ele pode ser feito com intervalos maiores e principalmente assim, quem tem que rastrear é pacientes em maior risco. Então, são os homens que estão acima dos 50 anos e que têm uma expectativa de vida maior do que 10 anos, que graças a Deus é a maioria das pessoas, né? Não se acha que essa pessoa vai morrer aos 60. Pacientes entre 40 e 50 anos que têm o histórico familiar positivo para câncer de próstata, aí assim é bem importante. Homens de etnia negra, então aqui a gente sabe que existe uma associação genética dessas pessoas, têm maior risco de terem câncer de próstata. E pessoas que se sabe que têm alteração no gene BRCA. Esse é um gene que é bem associado também ao câncer de mama, né? Então, se tem históricos de câncer de mama na família, pode ser que o médico indique com que se faça o rastreamento, sim. Ou seja, vamos pensar agora em Novembro Azul como uma iniciativa para que o homem efetivamente busque o serviço de saúde, efetivamente se cuide ao longo da vida, não apenas quando envelhece pensando no câncer de próstata. Então, essa aqui são 4 cartazes dentro da campanha lá do Programa Nacional, da Política Nacional da Saúde do Homem, tá? Que é, primeiro, conte com o serviço de saúde, conte com o atendimento da OBS. Ser forte é cuidar de si, porque os homens resistem muito. Eles não querem demonstrar fraqueza ficando doentes. E estar doente, estar com problemas, sejam físicos ou mentais, não é uma fraqueza. Buscar atendimento sim é que é ser forte. Quebrar o seu silêncio, converse sobre as suas emoções e busque apoio de um profissional de saúde. Saúde mental também é algo que a gente deve se preocupar muito, porque infelizmente leva a determinadas violências, né? Não conte com a sorte, procure unidade básica. Rastrear por diabetes, rastrear para hipertensão. A gente já teve outra aula aqui na OMI falando disso, sobre devo ou não devo fazer check-up de lipidograma, de glicose, etc. sempre. Temos que sempre avaliar a pessoa, fazer um questionário e saber o quanto ela tem que ser acompanhada, com que frequência. Homens e mulheres. Viva a sua sexualidade com saúde, respeito e responsabilidade. Lembrar que mesmo na melhor idade também se faz sexo, e se há sexo com mais de uma parceira ou parceiro, também temos que cuidar aí bem da saúde sexual. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Fica aqui o meu contato de e-mail e minhas redes sociais. E que vocês tenham um ótimo dia.